Shalom, shalom, bom dia, sois todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Estamos no 43º dia da nossa contagem do Homer, estamos felizes porque sabemos que estamos, amém, agora está, irmã Dirce, obrigada, porque estamos crescendo nessa graça, nesse favor de Deus e eu creio que receberemos ali, no dia de Pentecostes, algo muito maravilhoso que o Senhor tem para nós, algo de confirmação dessa busca, dessa caminhada, e possamos ter nos alimentado para a glória de Deus nesses dias. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele venha e traga a potência do nome que é sobre todo nome. Amém? Pai, em nome de Jesus, é no nome dele, no nome de Jesus que nós estamos aqui, Senhor. Estamos neste lugar, Senhor, porque não tem outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. E é porque tu executaste tão grande salvação que nós estamos aqui prostrados diante de ti para executar a tua obra, Senhor, de acordo com o conselho da tua vontade, Pai, e da tua verdade. Então vem, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Abençoa a vida do Mateus, da Letícia, dos nossos filhos, dos filhos espirituais, dos filhos, ó Rei da Glória dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, que tu venhas trazer sobre nós direcionamento e o crescimento que de ti procedem, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Salmo 23. Alguns já devem ter ouvido esse ensino, esse estudo a respeito dos 7 nomes redentivos ou redentores do Senhor, não é que existe ali no Salmo 23. E dentro dessa contagem do maná, nós estamos propondo para a igreja, para nós mesmos, um envolvimento com Deus, de maneira que esse envolvimento traga algo, de maneira que esse envolvimento traga uma manifestação do próprio caráter de Deus para conosco, onde temos passado por recompensa, por paz, por autoridade. Então, aquilo que Deus tem, ir, esses nutrientes que o Senhor tem, vir para nós, de maneira que esse pão vivo se manifeste em nós. Então, hoje, ontem à noite, aliás, eu estava participando de uma torre de oração, de uma oração, o Senhor trouxe ao meu espírito, o Senhor é meu pastor. E eu fiquei meditando um pouquinho, aí me lembrei que existem esses 7 nomes redentivos do Senhor nesse salmo. 7 é o número da plenitude de Deus, é o número da completude do Senhor. E ele quer falar para nós, nesse salmo de paixão de Deus por nós, ele quer revelar que se nós assumirmos o pastoreio dele na nossa vida, se nós nos envolvermos com Deus, a ponto dele poder exercer pastoreio, ou seja, guiar, e se ele puder exercer nas nossas vidas, nos levar para lugares de descanso, nós é que seremos bem-aventurados. Nós é que seremos felizes, mas para isso precisamos nos envolver de uma maneira tão profunda que o estabeleçamos neste lugar. Nós é que temos que falar, ele é meu pastor. Nós é que temos que entender que pertencemos a ele, fomos comprados por ele. Nós é que temos que começar a andar na nossa vida crendo no que ele falou, o que ele faz e principalmente no que ele é. Ele é o nosso Deus, ele é o teu pastor, então essas 7 características dele aqui precisam se manifestar. Ele é o nosso pastor, nós os assumimos como aquele que vamos ouvir-lhe a voz e vamos entender que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Então, nós vamos começar a desfrutar dessas 7 manifestações do Deus e vamos conhecer a eternidade do nosso Deus, que são os últimos versículos, nos quais não aparece o nome do Deus eterno, mas nós podemos colocar, acrescentar aqui, que é o resultado de uma caminhada cheia da plenitude de Deus para nossas vidas. Então, hoje, o Senhor está nos convidando nesse 43º dia de alimento espiritual para transformação. Ele está nos convidando, me assuma como aquele que quer guardar a sua vida, quer levar você para águas cristalinas, me assuma. Tenha a minha pessoa, o meu pastoreio como prioridade na sua vida. Deixa eu te guiar, deixa eu guardar a sua vida, porque esses são os nomes do Senhor nesse salmo. Veja, ele fala assim: o Senhor é meu pastor. Então aqui se manifesta Jeová, o pastoreio, aquele que é pleno no seu amor, na sua entrega. Nós vemos ali um homem que é segundo o coração de Deus, que morre pelas ovelhas. Cristo não fez diferente de Davi. Ele morreu pelas suas ovelhas e falou: eis aí agora aqueles que são meus. Papai, aqui estão todos o que tu me deste, não perdi nenhum do que tu me deste, somente o filho da perdição, para que se cumprisse aquilo que estava escrito nas Escrituras. Então, quando permitimos que o pastor se estabeleça na nossa vida, ele cuida de nós.
Ele cuida de nós, como ovelhas. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender que esse tempo está sendo estabelecido nas nossas vidas. Amados, os dias são maus, Shalom, Felizarda. Os dias são maus e eles ficarão piores. Nós temos visto aí, às vezes acompanhamos algumas notícias, não é? E nós estamos, assim, vendo, não com medo, graças a Deus por isso, mas com muita prudência, aquilo tudo que está sendo anunciado. Nós sabemos que estamos já nos princípios das dores, e podem observar que as dores estão diminuindo de tempo. Já está havendo uma convulsão na Terra. Então, vai falar, nossa, mas já faz tempo que tem guerra, rumor de guerra, tem fome, tem peste, tem um monte de coisa. Sim, já faz tempo. Vamos ver aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, algo com menor potência, menores proporções, já aconteceu no passado. Mas o que eu estou falando são de focos no mundo inteiro. Eu estou falando de coisas manipuladas pelo homem no mundo inteiro. Então, nós precisamos entender a iminência do perigo, agora físico, para toda a humanidade de uma maneira geral, ela está muito próxima. E Deus está falando, me estabeleça como teu pastor, porque eu quero fazer diferença entre aqueles que são rebanho do meu pastoreio. Eu quero colocar uma marca em você. Deixe que a marca maior que haja na sua vida seja o ouvir a minha voz. Lembra que um patriarca lá no passado, Isaac, ele se perdeu porque ele não permitiu que a voz fosse discernida e entendida e depois aplicada naquilo que ele tinha que fazer de tão forte, de tão tremendo que era passar a primogenitura para alguém. E ele ficou tateando, ele ficou cheirando e esqueceu o fundamento da palavra de Deus, que era ouvir a voz. Ele ouviu a voz de Jacó, e ele permitiu se enganar pelo tato e pelo cheiro. Não, é Esaú, porque eu estou cheirando, porque eu estou sentindo cheiro. Tudo isso poderia ser manipulado naquela época. Uma roupa poderia ser pega, como o foi. Um cheiro poderia ser falsificado, como o foi. Porque pegaram algo de cobertura para colocar sobre a vida de Jacó, não é? As roupas de Esaú que ficaram ali naquela casa. Mas a voz, ela era inconfundível, não dava para imitar a voz. Naquela época não dava, agora até isso, não é? Os homens já podem imitar através das suas tecnologias. Shalom, shalom, Regina. Então, o que vemos? Vemos que o Senhor, ele está falando, ouça a minha voz. Você é ovelha do meu pastoreio. Então, é a voz do Senhor. Você quer ter envolvimento com Deus a ponto de estabelecê-lo como pastor? A primeira coisa que precisamos fazer é pedir que ele circuncide os nossos ouvidos espirituais. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Porque a tua voz tem um significado. Observe, amados, que a palavra de Deus, lá Paulo falando, há muitas vozes no mundo, todas têm um significado. Então, existem muitas vozes com muitos significados. Mas qual é a voz do Senhor que vai trazendo um significado real para as nossas vidas? Então, Deus está nos chamando, venha, venha para o meu pastoreio. Você quer me assumir como pastor? Então, eu tenho algo para te oferecer. Então, Jeová Ra quer ser estabelecido na sua vida. Depois vem, aqui o próprio salmista falando, nada me faltará. Então, vem Jeová Jireh. Então, amados, observe que às vezes nós pegamos Jiré como provisão financeira. E Deus às vezes não está falando de provisão financeira, que Jeová Jiré aparece lá também. Agora, outra vez na família de Jacó, mas agora antes, Isaac e Abraão. Então, nós vemos ali, naquele monte em que o Senhor se proverá. O que ele proveu? Ele proveu, Deus proveu para si um cordeiro. Então, nós precisamos entender que nada faltará naquilo que é a própria cruz, naquilo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é algo simplesmente financeiro. Então, as pessoas colocam a Bíblia no seu porta-Bíblia aberto, no Salmo 23, porque é como um amuleto, é como um talismã dentro da casa. Mas o Senhor está falando, filha, se você colocar a Bíblia no Salmo 23 só para uma proteção da sua casa, você vai perder a essência do que eu estou falando quando eu digo para você que nada te faltará. Porque eu sou o Senhor que vem para te prover. Mas porque estamos pensando só nessa área limitada. O dinheiro não vai me faltar. Eu tenho esse amuleto dentro da minha casa e o dinheiro, Deus está falando, não, filha,
Quando eu me manifestei como Jeová Jireh, eu me manifestei para trazer uma outra provisão. É uma provisão de uma natureza caída, é uma provisão de uma natureza que é rebelde contra mim, é uma sim, sim, é uma visão bem estereotipada daquilo que Deus é, limitada, totalmente voltada para Mamon. Mas o Senhor está falando para nós: eu tenho mais do que isso. Eu tenho o cordeiro que te traz a paz. Esse cordeiro estava enroscado pelos seus chifres. O que é chifre? É a sua potência. Ali, a palavra de Deus, ele é bem detalhista em dar a orientação que ele quer que venha para o nosso entendimento espiritual. Ele falou assim: olha, o carneiro estará enroscado nos chifres. Então, é um chifre de justiça, é um chifre de amor. E ali o Senhor proveu para si o cordeiro, e nós ficamos muito ocupados com a nossa finança e ficamos no corre-corre. Às vezes usamos até essa palavra e mentalizamos essa palavra, falamos: ele é meu pastor, nada me faltará. Ai, Senhor, está faltando arroz, feijão, está faltando dinheiro para pagar a luz. E Deus está falando: filha, tem um sacrifício. E dentro desse sacrifício é tudo quanto você precisa. Eu já entreguei Jesus, junto com com ele eu entrego todas as outras coisas. Eu supro todas as tuas necessidades em glória. É isso que Deus está falando para nós. Então o Senhor está falando: me levante como teu pastor, que eu vou operar uma plenitude de provisão para você, seja ela em que área te for. Ah, sabe o que é, pastor? Eu estou com uma carência emocional tão forte. Parece assim que eu queria ser amada, eu queria estar num lugar onde tivesse pessoas que me amassem, me abraçassem. O Senhor vai trazer uma provisão para você, porque nele nós fomos gerados como família de Deus. Então tem alguém da família de Deus que vai se interessar por você. Você não precisa andar só, mas você pode falar para o Senhor que te provê. Você pode falar para ele: Senhor, levanta pessoas para andar comigo. Eu moro aqui sozinha, na minha casinha, e tá tudo bem, mas eu gostaria de pessoas que andassem comigo. Levanta aqueles que vão me amar, me ombrear aqui, fazer algo junto comigo, arrumar alguém para que a gente possa dar uma volta junto numa praça, tomar um sorvete, bater um papo. Não precisa ser um marido, um namorado, mas pode ser uma companheira, às vezes uma companheira de oração que se torne sua amiga. Eu mesma, amados, tenho essa manifestação, essa vertente, por conta do tempo que eu passei muito dentro, só eu e o pastor Alexandre, por conta daquilo que vivíamos. Eu não queria expor o nosso casamento, tendo pessoas que pudessem vir à minha casa, mesmo porque eu poderia passar vergonha, meu esposo nos fazer passar vergonha, então eu achava melhor ficar distante. Então agora é um tempo de reconstrução, inclusive para fora, de novos relacionamentos. Então, se eu quiser novos relacionamentos, eu posso, shalom, shalom, irmã Regina. Então, nós podemos pedir isso para o Senhor: Senhor, levanta aqueles que podem caminhar comigo. Não quero mais andar no isolamento, eu quero ter uma pessoa para compartilhar, às vezes, uma roupa, um vestido, uma maquiagem, um corte de cabelo. Eu quero ter alguém para compartilhar algo que eu comprei para minha casa, algo que o Senhor falou comigo, e não precisa ser num grupo de intercessão, de oração, uma particularidade. Às vezes você está precisando de um companheiro, marido, verdadeiramente, então aí você pode entrar no Senhor falando: nada me faltará. Está me faltando sim, Senhor, que tu me supres em muitas coisas, mas existem coisas que eu gostaria de tocar, abraçar verdadeiramente. Então, eu gostaria sim que o Senhor providenciasse alguém para carregar a minha vida junto com o Senhor. Eu gostaria de ser frutífera nessa área. Então, essa provisão do Senhor, ela vem para trazer completude à ovelha. Ela vem para trazer algo diferenciado para aquele que quer estabelecer o Senhor como seu próprio pastor. Agora, se não nos envolvermos com o pastor, amados, da nossa alma, nós vamos continuar tateando no escuro. Nós vamos continuar levantando pessoas que podem simplesmente mais para frente nos machucar. Pessoas que podem entrar na nossa vida e trazer algo para nós que só vão ser feridas. Isso não quer dizer que aqueles que o Senhor levantar por um tempo, que caminham na sua vida, não vão te ferir depois. O Senhor não está te garantindo tudo isso. Ele está te garantindo que, no meio, às vezes, da sua decepção e desilusão, ele tem provisão de cura para você. E, às vezes, nós não queremos mais entrar num relacionamento. Por quê? Porque nós passamos por problemas, por dificuldades e situações. Então, falamos: agora eu não vou envolver mais com ninguém. Então, eu quero te dizer que você é seu próprio defensor. Você é seu próprio cuidador da sua própria vida. E o Senhor, ele não vai garantir isso para você. Entre no relacionamento, que sempre vai ser mil maravilhas. Ele pode usar os relacionamentos, inclusive, para nos amadurecer,
para sairmos da infantilidade e entrarmos num lugar onde nós podemos falar aquilo que cremos, aquilo que pensamos, sem nos sentir condenados e nem sermos manipulados. E o relacionamento, às vezes, por conta do nosso posicionamento, vai acabar. Ah, então, pastora, mas já vou entrar num relacionamento que vai acabar, então é melhor eu ficar assim mesmo. Mas e aquilo que você desfrutaria desse relacionamento enquanto você está nele? Será que não haveria alegria? Às vezes falamos isso dos animaizinhos de estimação. Nós falamos, o meu cachorro morreu. E agora eu não quero mais nenhum animal dentro da minha casa, porque eu sofri muito com o meu cachorro. Não é uma questão de que você não quer um animalzinho por conta da sua casa, o jeito que você vive, e não é por isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma emoção que foi ferida, porque houve uma perda, e aí nós não queremos mais nos expor à vida. Então nós ficamos na morte. Aí nós ficamos na morte. Você observa isso? Porque aí você não se entrega a mais nada e a mais ninguém. Aquele cachorro levou o seu sentimento para animais de estimação para a sepultura. E você está lá na sepultura, junto com o seu animalzinho que morreu. Mas você está cheia de amor para dar, porque você tem isso em você. Você gosta quando o cachorro brinca, faz ter uma sujeirinha em casa, você vai lá, você limpa. Para você é satisfação. Para outros, não. Então, não tem. Certo? Agora, nós entramos, às vezes, num lugar onde aquilo que nos feriu e nos marcou nos impede. Nós não ultrapassamos aquela linha do sofrimento, mantemos-nos na morte e no sofrimento e nunca mais desfrutamos nada da vida. O Senhor está falando para você, eu quero ser a tua provisão. Inclusive de proteção, de defesa, de tomar conta, de executar juízo, de eu mesmo executar vingança, porque eu sou o Senhor teu Deus que vou te prover todas as coisas. A minha provisão, ela é abundante, inclusive financeira também. Amém? Aí depois, ele fala assim, o salmista, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Jeová Shalom. Agora, o que o Senhor está manifestando aqui? Eu quero ser a tua paz, no meio da confusão. Amados, às vezes nós confundimos dor com ausência de paz. Às vezes confundimos guerra, lutas, tribulações com ausência de paz. E paz é nós estarmos em guerra e termos paz, apesar da guerra. A paz é você saber quem tem a palavra final. Essa é a paz. Meu Deus tem a palavra final. Mas, irmã, a palavra final. Irmã, mas está tudo uma bagunça. Virou tudo de ponta cabeça. Minha vida estava em ordem. Estava tudo tranquilo. E agora, de repente, virou tudo de ponta cabeça. Mas a quem você ouviu? Aí Deus falou que vai pôr no lugar. Tenha paz. Ah, mas, irmã, meu marido, agora aconteceu outra coisa. Mandaram embora da empresa. E o Senhor vai falar, tenha perfeita paz. Eu ainda estou no controle. Eu ainda sou o príncipe da paz. Qual é o lugar que você mora? Quem é que te governa? Onde está arraigado os seus pezinhos? Se você não estiver arraigado no Principado da Paz, é hora hoje de fazer a transição pelo Senhor, que é teu pastor, o qual o Senhor está te convidando. Me assuma como pastor. Me assuma como aquele que tem o poder de guardar você do adversário. Observe que, olha que bom que é isso. Quando um lobo vem para pegar a ovelha, quem tem que entrar para defender a ovelha? A ovelha se defende sozinha? A ovelha, amado, pelo que o povo fala, é um animal tão burrinho, tão sem nenhuma esperteza, que quando ela cai, ela vira assim para cima, com as perninhas para cima. Se ela não for levantada, virada pelo pastor novamente, ela não conseguirá sair dessa posição. Então, nós achamos, na força que achamos que temos, que nós conseguiremos sair de algumas coisas. Então, quando o lobo vem, é o pastor que nos defende. Quando o predador vem, é o pastor que nos defende. Então, o Senhor está te falando hoje. Por que você está tomando conta da sua própria vida? E você se defende desse, se defende daquele, se defende do patrão que tem a língua terrível, se defende da patroa que tem o olhar de inveja contra você, se defende do pastor que está bloqueando o teu caminho para que você não passe, se defende desse, daquele outro, se defende daqueles que veio para roubar a tua herança. Você está se defendendo e o Senhor está falando, eu sou teu pastor. Por isso você está cansada, ovelhinha, porque você está fugindo do lobo e dos predadores e não deixa eu ser o teu pastor que te traz paz. Eu quero que você me permita entrar entre você e o teu adversário. Eu quero que você permita que eu resolva os teus problemas. Eu sou o Jeová Shalom. Eu sou o Deus da paz. Eu tenho uma regência.
E aí nós ficamos atribulados e corremos atrás dos problemas. Sabe, amados, se gastarmos tempo com a face do Senhor, essa face nos mudará por dentro. Às vezes temos uma dificuldade de continuarmos na face do Senhor. O Senhor fala, vocês receberam o batismo no Espírito Santo, ou receberam o Espírito Santo pela palavra que vocês ouviram, ou por a obra que vocês fizeram. Então, às vezes, nós que somos muito dadas ao legalismo, gastamos muito tempo em fazer e menos em ouvir. Nós ouvirmos uma ordem e saímos correndo pelo temor que temos. Queremos fazer, queremos fazer. E aí Deus vem e fala para mim e para você, se você se aquietar na minha presença, o teu esforço vai ser recompensado pela minha presença quando você chegar no lugar final, no destino final. Agora, se você ouve a minha palavra e depois sai correndo para aplicar, quando você chegar lá no final, você vai se deparar com você mesma. E nada terá mudado. Então, amados, nós, aqueles que têm essa tendência do perfeccionismo, do legalismo, do farisaísmo, precisamos, eu me incluo, nós precisamos ser disciplinados, porque saímos rapidinho da confiança na voz do pastor e entramos rapidinho na lei. E se entramos na lei, nós saímos desse lugar chamado Shalom, porque passamos a nos cobrar. É fácil para nós pegarmos aquelas estruturas de raciocínio, onde a religiosidade nos engana com facilidade. Então, temos que admitir isso para o Senhor. Senhor, a religião e a feitura da obra, como Marta, ela me engana muito fácil. Vem me ajudar. Eu quero sair desse lugar e manter-me em Shalom. Manter-me em Shalom. Eu preciso manter-me nesse lugar de paz. Tu és o príncipe da paz e eu quero estar debaixo dessa regência. E esse envolvimento com o pastor vai trazer essa característica para nós. Quando nós começarmos a querer correr, o Senhor fala, ei, vem aqui, vem aqui. Você tem quem vai à sua frente. Deixa eu ir à tua frente. Sabe o que Deus está falando hoje? Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Eu sou Deus na sua vida, então aquiete-se. Né? Temos pessoas aqui que têm coisas tremendas para resolver, parte financeira, parte ministerial, coisas tremendas para serem resolvidas. Ontem, aquilo que o pastor falou foi muito sério. Tem uma mesa preparada, está esperando você, para que o chifre seja derramado, cheio de azeite seja derramado. Mas se não tomarmos posição de que ele é o nosso pastor, o chifre vai ficar suspenso no ar, porque não nos assentamos nos pastos verdejantes do Senhor, não permitimos aqui, como falou a respeito do Jeová Jireh, não estamos providos em Deus, e aí nós ficamos neste lugar, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Aí o Senhor vai falar, eita, que ovelhinha rebelde. Eu criei ela para ser uma videira doce, e agora é uma videira brava, não para no lugar, não é? Que Deus falou lá para Israel, para o seu povo, lá através do profeta Isaías. Eu criei vocês com tanto amor, com tanta dedicação e carinho, mas não consegui ler, irmã Luísa. Então, o Senhor está falando conosco a respeito dessa provisão. Tem um lugar preparado para você e é seu. Ah, irmã, mas eu não sou nada. Em Cristo Jesus, verdadeiramente, somos muita coisa. Sozinhos em Adão, nada somos. Mas não podemos confundir que não somos nada com alguém sem valor. São coisas totalmente diferentes. Não é porque fomos contaminados com a imundícia e a iniquidade de Satanás que não temos valor para Deus. Não confunda isso. Não ser nada é porque não podemos nada e não temos nada para oferecer para Deus. Isso é uma coisa. Agora, não temos valor para Deus a ponto de que esse amor que ele tem por nós e esse valor que ele atribui a nós, ele foi tão tremendo que ele enviou Jesus para morrer. Então, precisamos entender a diferença. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não tenho nada por causa da essência maligna que foi infiltrada em mim já pelo nascimento. Em pecado, me concebeu a minha mãe. Havia ali, naquele ato de sexualidade, onde Davi foi concebido, foi ele que escreveu isso, a iniquidade passou de pai para filho. Então, há uma marca na humanidade que o faz totalmente imprestável e inútil. Mas isso não quer dizer que ele não tenha valor. A ponto do príncipe da paz deixar toda a sua glória e falar, eu vou atrás deles, porque eles são valorosos, me são preciosos. E em mim, eles começam a ter, a fazer e a ser. É em Cristo. Nele estão escondidas todas as coisas. E a ele cantaremos um cântico novo, a ele a glória. É isso que Deus está falando. Olha, não confunda uma coisa. Ai, Deus fica com essa conversa. Eu não posso, eu não tenho, eu sou imprestável. Então, que valor que eu tenho? Não confunda. Não confunda. Você se arrogar de qualquer coisa em Adão, isso é orgulho.
Mas se você crer que Deus te deu valor, isso é fé e é receber amor. Aleluia! Olha que diferença gloriosa que vai fazer na nossa vida. Vai discernir uma coisa da outra e você vai caminhar centrada naquilo que a cruz de Cristo fez, não nas obras. Então é algo, como eu disse, expondo para vocês a minha fraqueza. Esses dias eu precisei conversar com o meu líder e ele falou: minha irmã, pastora, cuidado com o auto rigor. Por quê? Quero ser rigorosa. Ah, eu não fiz, não deu certo. Ah, isso, ah, aquilo. E uma das palavras que ele trouxe foi essa: cuidado com o auto rigor. Porque o adversário quer trazer o rigor da lei. Mas precisamos entender que aquilo que eu não cumpro, Cristo já cumpriu. E se verdadeiramente tem um coração quebrantado diante dele, essa provisão que falta em mim chegará através dele e eu posso ficar pacificada. E humildemente falar: Deus, isso eu ainda não consegui produzir. Produza em mim e vai dar certo. Porque o Deus pleno e completo já está morando dentro de nós. Então, hoje é uma palavra, amados, de sairmos daqui tão alegres, tão felizes, tão revigorados. Hoje, esta palavra está dizendo para nós: olha, eu quero ser o teu pastor. Me assume, vai. Deixa eu tomar a rédea da sua vida. Oh, aleluia. E a imagem que está no meu espírito é um pastor para uma ovelha. Não está uma imagem no meu espírito de um pastor cheio de ovelhinhas do lado, que ele vai ali ter que distribuir a sua atenção para aquele monte de ovelha. Não, é um pastor particular. É um pastor que está cuidando só de você. E a mim me veio um pastor amoroso, cuidadoso, que pega no queixinho da ovelha e fala: vamos limpar esse nariz, vamos limpar essa orelhinha que não limpa com a água da minha palavra. O bicho vem e traz comichão na sua orelha. Vamos limpar as suas narinas, a sua respiração do bom perfume de Cristo, porque aí o bichinho vem, deposita os ovinhos dele aqui, e se não tem quem limpa o teu nariz, você começa a sentir o fedor das coisas e confunde tudo, e eu preciso ainda ser o teu bom perfume? Um Deus ocupado da particularidade sua e minha. Não estou vendo agora um rebanho, eu estou vendo um pastor único, especial, que olhou para você e para mim, cada um de vocês que aí estão, e eu sentadinha aqui. O Senhor está olhando para nós, falando: eu quero ser o teu pastor. Você vai me assumir? Eu tenho uma realidade diferente para colocar você. Depois ele vem lá: refrigera-me a alma, Jeová Rafa, aquele que nos cura. Nós estamos no meio. Eu sou o Senhor que te sara. Iar, estamos nesse mês ainda. E o Senhor está falando para nós a recompensa e sacar a recompensa para nós. Então, quando nos permitirmos ser cuidados por esse pastor que nos cura, ser totalmente envolvidos pela recompensa que há em Deus, ele está dando aí para nós as suas provisões. Eu quero te curar, eu quero sarar você. Eu não permiti que meu filho fosse flagelado somente para te oferecer uma justificação e você entrar aqui no céu e ter aqui no céu o que você precisa. Aqui não vai ter choro, não tem lamento, não tem dor. Eu vou enxugar aqui no céu dos olhos todas as lágrimas. Mas é um contexto também para a terra. E o nosso maior problema talvez seja que não entendamos aquilo que Deus deixou lá por Paulo falando. Os que recebem a justiça da graça, né? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em Cristo, reinarão na terra, através de Jesus Cristo. Então, onde você vai reinar? É na terra. Então, se há dores, você já recebeu a abundância da graça. Há sofrimento, você já recebeu a abundância da graça. Ai, pastora, mas sabe o que é? A machucadura foi tão grande e durante tanto tempo, ela me machucou, me feriu, mas há uma abundância de graça. Ai, pastora, sabe o que é? Eu me envolvi na prostituição de uma maneira tão profunda. Eu recebia, sabe, pastora? E às vezes o ponto que eu fazia, que eu estava, tinha muita rotatividade de cliente. E ali os clientes eram muitos. E agora, entendendo esse negócio que a alma fica. Nunca mais a minha alma foi sozinha depois da primeira relação sexual que eu tive. Então, pastora, quantas pessoas estão dentro de mim? É muita coisa para limpar, não é? Eu era prostituta. E Deus vai falar para você: onde abunda o pecado, superabunda a minha graça. Eu tenho sangue suficiente. Ainda há sangue. Esses dias atrás foi muito bonito. Uma irmã que tinha sofrido vários abortos por conta do geracional dela, ela sofria os abortos espontâneos. E um dia o Senhor a chamou para pelejar contra o espírito de aborto que estava na vida dela.
e ela começou a pelejar e vieram dores ao seu útero, assim, a sua barriga toda doendo, mexendo, foi uma coisa assim muito forte. E aí, uma das pregações que fizemos na igreja dela foi que há sangue suficiente. Ainda há sangue. E ela grudou nessa palavra. E ela começou a declarar para o adversário: ainda tem sangue. Ainda tem sangue. Ainda tem sangue. E aquilo foi se saindo da vida dela. E aquelas dores saíram. E ela deixou de sangrar, porque ela estava sangrando. Então, o Senhor, ele operou o sangue da vida e extirpou o sangue da morte, exatamente como ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue. Havia uma rachadura tão profunda na alma daquela mulher que ela sangrava no seu físico. E Deus precisou trazer o sangue da vida. Então, o Senhor está trazendo hoje o sangue da vida para que nós entendamos que ele é o Senhor, Jeová Rapá. Ele nos cura profundamente de feridas, reincidentes. Ai, pastor, eu estava saindo deste lugar, de repente aquela palavra veio, sabe? Sabe aquela palavra que é um gatilho para abrir a ferida tudo novamente? Ah, pastora, veio e agora eu estou naquele lugar novamente. O Senhor vai falar, ainda tem sangue. Confronte a palavra e comece a desmanchar esse caminho que o adversário trilha sozinho. Ele vai e volta aí, ele tem muita liberdade nesse caminho. Então, comece a clamar pelo meu sangue. Eu tenho que aplicar isso na minha vida. Por contra, o adversário quer fazer um caminho de condenação, onde ele vai e volta sozinho. E de autocondenação, ele vai e volta sozinho. Ah, você não serve, não presta, não vai, não isso, não aquilo. Você não tem utilidade nenhuma para Deus. E eu tenho que apegar-me à palavra e falar, em Cristo Jesus, eu tenho toda a utilidade que o Senhor quiser me dar. Porque é Ele em mim. Mas o problema é que nós ficamos passivos e não acionamos Jeová, Rafa, e vamos falando para o adversário, é verdade, é verdade. Ah, é verdade. Olha que realidade que eu estou vivendo e Deus está falando, a tua realidade não é a verdade é o que eu digo. Ouça a minha voz, você é minha ovelha, você me assumiu como Deus, ouça a minha voz. Aleluia. Aí depois vem lá, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então, amados, nós só falamos aqui aquela palavra que está lá, o fundamento, os que receberam a abundância da graça para limpar-se dos seus próprios pecados e dores, todas as outras coisas que já falamos. E agora vai falar o dom da justiça. Você assumiu Cristo como seu pastor, o dom da justiça está nele. Você já está justificado pelo poder do Cristo vivo. A cruz do Calvário, ela já colocou uma couraça de justiça no seu coração. Você é aceito, eu sou aceita, somos recebidos por Deus, não há mais inimizade entre nós e Deus. Então há uma justiça que precede a sua entrada na presença de Deus, e é nessa justiça que vamos entrar. Jeová Tzidkenu, e ele pode preparar para nós aquilo que nós precisamos de justificação. E a nossa mente precisa assumir que ele nos justifica. Em Cristo Jesus somos justificados. E não nos apresentarmos, ah, Senhor, hoje eu orei bastante, lembra o fariseu? Ai, graças eu te dou, porque eu não sou como esse pecador. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, do cominho, e está ali orando de si para si, porque a palavra de Deus fala isso, ou seja, ele olhava para ele, orava para ele mesmo, e ficava ali no seu discurso de orgulho, de autoexaltação, falando para ele mesmo, olha a obra das tuas mãos. E Deus não podia vir abençoá-lo, porque ele nem estava falando com Deus, ele estava falando com ele mesmo e se autoexaltando. Já o publicano, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou horrível. Eu gostaria de estar em outro lugar onde não exploraria as pessoas, mas eu estou aqui, tem misericórdia de mim. E batendo no seu peito. Ele sabia que a iniquidade era pesada na sua vida. E esse saiu justificado. E é disso que Deus está falando quando ele fala a respeito de não podermos nada, mas termos valor. Quando dissemos que não podemos nada, não somos nada, nós estamos entendendo que toda justiça para nos levar à presença de um Deus que é santo procede de Cristo e de ninguém mais. Então, o Senhor quer que as nossas vidas venham ser imersas nesse lugar, para que os ditames da religião, que entroniza Beelzebul, juntamente com a sua parceira Jezabel, que ela vem trazer as manipulações do nosso caráter, da nossa vida, ele quer que caia de nós. E não entremos neste lugar. Sim, é isso mesmo, tem misericórdia de mim, mas isso não pode ser da boca para fora. Precisa ser algo tão revelado pela palavra de Deus que isso faça um corte no pensamento religioso que temos, porque com a boca é fácil. Com a boca é fácil falar isso.
Ih, amados. Ah, meu Deus. Então, eu tenho uma chamada mestral, não é? Mas vou falar isso, infelizmente, vou falar para os irmãos. Mas que haja unção no que eu falo e entendimento, como um apóstolo tem dito, ouça com bons ouvidos. Sou mestre em autojustiça. Infelizmente, muito justificada, muito boazinha. Os fundamentos da autojustiça me pegaram com muita força. E para sair deles, amados, eu vou ter que entrar num lugar cada vez mais profundo de arrependimento. Porque eu entrava na presença de Deus com as minhas boas obras. Está vendo, Senhor? Eu suporto meu marido. Está vendo, Senhor? Eu continuo sendo voz profética. Está vendo, Senhor? Era de mim para mim mesma. Deus não estava nem ouvindo aquilo que ele falava, filha. Essa autojustiça minha, tua, eu tenho vontade de pôr para fora. Você está dentro de mim, não é? Mas a minha vontade é de te expelir de dentro de mim, porque você está com algo iníquo, que é o que Satanás começou a pleitear lá no céu. Eu sou bom. Eu sou aquele que realiza todas as coisas. O brilho das minhas pedras afogueadas não vem do Senhor, vem de mim mesmo. Eu era a minha fonte. Então é fácil falar, tem misericórdia de mim. Sabe aquela pessoa que tem orgulho de ser humilde? Orgulho de ser humilde, não é? Então, nós precisamos entender isso, porque vamos trilhando esse caminho. Eu saí de um lugar onde a aprovação vinha da boca de Deus para entrar na minha própria aprovação, porque havia uns fundamentos que foram entrando no meu coração e eu fui permitindo. E depois eu me tornei de acordo com o ídolo que eu acreditei. Simples assim. Não é? Então, agora, de uns tempos, depois que eu permiti que o adversário me enganasse e me iludisse em relação à minha própria essência, eu comecei a dar crédito àquela voz e comecei a falar de acordo com aquilo que o ídolo que eu assentei, torne-se semelhante a ele, todo aquele que o adora. E a autojustiça passou a ser parte do meu cotidiano. Então, quando eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, não tinha nenhum valor, porque era de mim para mim mesma, era o orgulho de ser humilde. Então, amados, o Senhor está nos chamando para que nada mais seja da boca para fora, porque às vezes somos prontos em assentir com a nossa mente uma realidade espiritual que Deus está falando, mas permitir que ela desça ao nosso espírito e se torne amarga. Na minha boca era doce como mel, mas quando ela desceu no meu estômago, ai, aí ficou estreito, não é? Então é disso que Deus está falando. Você vai permitir que a minha palavra se torne amarga dentro de você para trazer o efeito da alosna aí dentro, para trazer o efeito de um boldo que limpa o fígado, para trazer um efeito daquele que verdadeiramente quer falar para você, o meu espírito não coaduna com isso, meu espírito não está ligado a isso? Ou vamos só fazer de conta? Vamos ficar segurando o mel na boca, ali, para não engolir, porque você sabe que daqui a pouco esse mel terá que ser engolido e vai fazer efeito, mas nós damos um jeitinho de continuar salivando muito tempo o mel na boca. Ai, que palavra doce, ai, que palavra ótima. Mas o Senhor quer que desça ao nosso espírito aqui e mude o nosso interior, sabe por quê? Porque aí nós vamos falar duro esse discurso, quem poderá suportá-lo? E aí nós vamos decidir se nós vamos ficar com o pastoreio ou se nós vamos embora. Porque precisamos entender que para com a nossa carne, o discurso de Cristo é duríssimo. Mas para aqueles que querem vida e vida com abundância, o discurso dele vai ser um discurso de alinhamento e de posicionamento para que venhamos a ter vida e vida com abundância. A justiça sempre é de Cristo. Não há como nos apresentarmos diante de Deus com nossa bondade cheia de contaminação, impura, como um trapo de imundícia. Trapos de, entre aspas, pequenos abortos, não é que cometemos todos os meses ali na menstruação, entenda bem o que eu estou falando. Trapos de imundícia. Amém? Aí depois, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Jeová chamar. O Senhor está ali, o Senhor está falando, me assume como Emanuel na sua vida. Eu sou o teu pastor, me assuma. Tome uma decisão de que eu estou contigo. Tem um rapaz que chama Lawrence, o irmão Lawrence. Tem um livro que ele escreveu que se chama Praticando a Presença. E é um livro assim muito bom mesmo. E ele fala a respeito da manifestação de que ele pecava, ele era cozinheiro num lugar. Ele pecava,
Imediatamente ele ia ao Senhor, e era um homem cheio da glória de Deus. Sabe por quê? Ele não perdia tempo com aquela pecaminosidade para vir corromper a comunhão com ele. Ele entendeu que a pecaminosidade dele havia sido levada na cruz do Calvário. Então, se ele tinha uma atitude de pecado, ele rapidamente, Senhor, me perdoe, me ajude a não pecar mais, e voltava à presença. Tem um jogador de futebol, que falaram o nome deles, eu sei que o técnico dele é o Pepe Guardiola, eu não sei o nome dele, mas o Pepe Guardiola falou que se ele perde um gol numa determinada partida, ele tem um poder de reação extraordinário. Ele logo está em posição de marcar gol novamente, porque ele não perde tempo com aquilo que ele errou. Ele volta novamente e ele vai dar ali o sangue na partida e ele vai resolver a partida e aquele gol que ele perdeu, nada representa para ele. É disso que Deus está falando. Assuma que eu estou com você e a minha capacidade de estar com você, ela é maior do que o seu pecado se você aplicar a cruz. Então, eu, como autojustificada e preocupada com a minha própria obra, com o alto rigor, como o meu líder falou comigo, discernindo o meu coração, se eu, dessa maneira, fizer isso, opa, escorreguei, caí, estou em pecado, algo veio contra mim e eu não vigiei, aquele sentimento entrou. Senhor, em nome de Jesus, estou pedindo perdão. Volto à tua presença, volto à comunhão, porque Ele está comigo. A justiça vem dele, e o Senhor fala, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o erguerá de todas. E às vezes nós pensamos, na nossa religiosidade, de que o Senhor está nos achando irresponsáveis. Porque como que ele vai me receber tão sujo assim? Eu acabei de cair. O Senhor está falando, lave-se, volte. Lave-se, volte. Chama Praticando a Presença. Eu vou ver se eu tiver em PDF, eu ponho no grupo. A minha irmã Beth. Só me lembrem, por favor. Então, uma outra pessoa perguntou do trono sobre tronos, eu não sei quem é, por favor, me lembre lá no grupo também. Amém? Então, são coisas que Deus está falando conosco. Se você cai, acredite que eu tenho o poder suficiente para te lavar instantaneamente. Ou você acha que eu vou ficar olhando para você tudo sujo e vou ficar demorando para abrir a torneira do sangue? O sangue já foi vertido. Não é como uma torneira da nossa casa, que às vezes nós viemos da rua, cheio de barro, que nem eu andava quando eu era criança, descia escorregando num monte cheio de terra, aqueles barrancos tremendos que tinham na minha cidade, e a gente colocava um papelão assim por baixo e descia escorregando. E lá embaixo nós rolávamos naquele barro todo e voltávamos para casa e aparecia só o olhinho, não é? E a minha avó, que cuidava da gente, ela tinha que pegar alguma coisa e jogar em nós. E às vezes demorava um pouquinho para chegar. Deus não é assim, o sangue dele já foi vertido na cruz do Calvário. E se nós escorregamos e caímos, ele vai nos lavar instantaneamente. E o adversário vem e nos rouba a presença através da condenação. Então, pratique a presença e volte rapidamente à comunhão com Deus. Porque o que foi quebrado através do pecado não foi a filiação, que é o que o adversário quer fazer conosco. Delícia escorregar, sim, muito bom. Bons tempos também. Então, amados, o que nós vemos? Nós vemos que o adversário nos engana demais com a religião, e aí perdemos tempo. Eu posso falar isso, como eu falei, mestre na autojustiça, infelizmente, não é? Por quê? Porque ficava aquele tempo me autoflagelando. Ai, porque eu pequei, não é? Ai, acho que Deus tinha até um enfado. Menina, sabe aquele olhinho que a gente manda no emoji? Aquele olhinho revirado para cima? Acho que Deus até revirava os olhinhos assim, falava, não é possível, ela não entendeu nada. Não entendeu, não entendeu. Eu a justifico. Se tem arrependimento, tem sangue. Se tem arrependimento, tem retorno à comunhão. Aí o adversário me enganava e falava, agora você não é mais filha, não é? Aí agora você não vai conseguir mais nada, você já perdeu tudo. Agora não vai ter mais aquilo que você orou tanto pelo seu esposo, agora você deu uma resposta atravessada para ele, você perdeu tudo que você gerou. Agora você, no 40º dia do jejum, faltando 3 minutos para entregar o seu jejum, você bebeu um pouquinho de água e Deus considerou os 39,58 minutos do seu jejum, o adversário, você toma alguma coisa, aí você joga tudo aquilo fora. Porque o legalismo entrou no teu coração e te roubou toda a tua produção de 39 dias. Desfrutar da presença, da comunhão de Deus é diferente de perder a paternidade. Quando nós pecamos e erramos, o Senhor está falando, aprenda isso, volte a se relacionar. Volte a se relacionar rapidamente, não perca tempo. Não perca tempo.
O adversário quer exatamente isso. E é uma coisa que aquele irmão, Lawrence, ele explica com muita maestria no seu livro. Pratique a presença. Volte para a presença. Tenha o arrependimento na profundidade que você pecou, mas volte. Seja rápido para se arrepender. Seja rápido para assumir o seu erro. Não fique procrastinando, dando justificativas. Ah, porque sabe, né? Também meu esposo, né, tinha que falar isso. Eu tinha que responder, se eu deixar quieto. Então, pare de se justificar e aprenda a devolver rapidamente o lugar de comunhão que Deus quer através do sangue de Jesus Cristo e da justificação que esse sangue oferece. Senhor, eu me justifico no seu sangue. Eu errei, não quero errar mais. Vamos voltar a ter comunhão. Dá a mão aqui novamente. Se fosse aquele tempo da amizade com as crianças, me dá o dedinho novamente, não é? Aquilo que fazemos em simpatia. Deus não vai usar essa simpatia, Deus vai usar o sangue dele. Nós vamos poder falar, me dê a mão novamente, por favor, Senhor, vamos continuar. Jeová Shammah, o Emanuel de Deus está conosco. Aí depois, amados, por último aqui, aliás, por penúltimo, o teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Jeová Nissi, ele é a minha bandeira. Então veja que Deus está se manifestando em todas as áreas que precisamos. E aí, por último, fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida. Deus está falando de uma eternidade na presença de Deus. Deus está falando, se você cumpre aqui na terra aquilo que é o propósito do céu, você estará comigo para sempre. Mas nós entendemos, amados, que vamos desfrutar Deus lá no céu. Deus está falando, eu quero que você desfrute aqui. Eu sou o Senhor que tem poder para arrancar da tua presença os teus adversários. E mais, eu tenho poder de fazer os teus adversários sentarem-se à sua mesa e olharem que eu faço transbordar o seu cálice e eu faço ungir a tua cabeça. Porque eu sou o Senhor que te tem por justificado, sim, e há uma bandeira sobre você, a bandeira de Deus sobre nós é o amor. Jeová Nissi está sobre nós, amorosamente, todos os dias, se apresentando para ser o nosso pastor. Agora, a pergunta de hoje é: você vai assumir o pastoreio ou vai caminhar sozinho, sozinha, até o final da sua vida? Porque também temos um final de vida no caminho que escolhermos. Um final de vida nas mãos do pastor ou um final de vida nas mãos daquele que é o falso, o lobo, como fala lá em João 10. O que nós vamos escolher para nós? Nós vamos escolher derramar a nossa vida na presença do Senhor e pedir para Deus, Deus me conserta, muda o meu quadro, muda o meu interior. Ou vamos andar na força do nosso braço, nos autoflagelando debaixo dos espíritos de religiosidade de Jezabel e entronizando cada vez mais Beelzebul e continuando vazios da presença de Deus. Vamos praticar a presença de Deus ou vamos praticar a condenação, a autoexaltação ou qualquer coisa parecida que o diabo nos ofereça? O Senhor, amados, nesse tempo de Homer, o Senhor está falando, conte o poder da minha presença. Conte o poder de praticar a minha presença. Deixe eu ser pleno, porque essa plenitude não é para ele, é para nós. Deus está falando da plenitude dele no Salmo 23, é para nós, é para ele, ele é pleno nele mesmo. Ele é autocriado, autoexistente. Deus não precisa de nada mais além dele mesmo, mas ele resolveu dividir a imagem dele, a semelhança dele em alguém, fomos nós. Por isso Satanás se enfurece. Porque nós fomos levantados agora, em primeiro lugar, para termos a imagem e semelhança dele, e em segundo lugar, para sermos aqueles que o adoram. Esse era o papel de Satanás lá no inferno, lá no céu. Adoração a Deus, mas como ele começou a fazer comércio desse cargo, ou desse encargo que o Senhor deu para ele, ele foi lançado para um lugar abismal. O inferno não foi preparado para o homem, já falamos isso ontem. O inferno foi preparado para os demônios, para o diabo, para Satanás e os seus anjos. Mas se nós quisermos nos identificar com o adversário, é só continuarmos fazendo aquilo que ele nos manda fazer. E às vezes nós estamos tão equivocados na nossa religiosidade que achamos que continuar nos flagelando é algo que Deus tem prazer. Porque o espírito da religião nos pegou. E você sabe por que é difícil de vencer o espírito da religião? Porque ele exige fé. E você não quer negar a fé. Eu não quero negar a fé. Então, bom, mas se eu fizer dessa maneira, você é incrédulo.
Então, eu não quero ser incrédulo. Não quero que Deus venha e fale para mim, nossa, você está sendo incrédula. Então, ele vai colocando fundamentos religiosos distorcidos. E nós vamos crendo naquela mentira. E quando a mentira é confrontada, nós resistimos, porque nós falamos, não, se eu deixar de crer nisso, eu vou estar sendo incrédula. E Deus está falando, filha, não é questão de incredulidade. É questão de que você está crendo, colocando o seu poder de crer em algo errado. Fundamento partido, fundamento demoníaco. Fundamento que te estabelece na casa da impiedade. E eu preciso mudar esse fundamento. O espírito mais difícil de ser vencido é o espírito religioso, porque ele envolve fé. Você vai falar com a pessoa e a pessoa religiosamente resiste. Amados, é muito interessante. Quando vamos combater espírito de religiosidade, normalmente a minha carne treme. O meu corpo físico treme por dentro. E aí o Senhor fala, é a força e o poder do espírito da religiosidade. Porque ele é tão enraigado, porque ele envolve uma potência chamada poder de crer. Ele envolve uma potência de uma falsa revelação, de uma falsa luz que entrou no espírito daquela pessoa. E aí, quando vamos combater aquilo, a batalha é verdadeiramente acirrada, porque a pessoa não quer se demover daquilo, porque ela vai achar que Deus está vendo como incrédula. Por isso que é preciso de um martelo que esmiuce a penha. Por isso que precisa de intercessão forte contra aqueles lugares onde vamos ministrar, às vezes, escolas, fundamentos novos, ou aqui, vamos ministrar alguns fundamentos novos. Aí as pessoas resistem, porque elas falam, não, mas eu criei nisso a vida inteira, não é possível. Crente com demônio? Não, 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 isso não é possível. Porque ela vai achar que Deus se desagradar dela. Vai se desagradar de mim? Eu creio nisso. Então, está justificada num crer falso, mentiroso, religioso. Terrivelmente religioso. Mas que o Senhor nos dê graça de chacoalhar, de permitir que ele venha chacoalhar os nossos fundamentos religiosos. A palavra de Deus diz em Hebreus e em Ageu também. Acho que é em Ageu, sim. Ainda mais, uma vez eu abalarei os céus e a terra. O Senhor quer abalar. E nós precisamos começar a ter humildade diante de Deus e falar, Senhor, se isso é de ti, eu quero. Se não é de ti, lança fora. Amados, há muita heresia no meio do povo de Deus. É muita heresia. Mas precisamos ter um pouco de humildade para permitir que Deus confronte o nosso coração, que às vezes está paralisado em lugares terríveis de religiosidade. Ele quer ser o nosso pastor. E o nosso pastor, ele vai nos encaminhar à filiação do nosso Deus. Entenda que o pastor, ele tem um tempo na nossa vida. Aí ele nos entrega a filiação. Ele fala, agora vocês passaram de ovelhas, passaram do lugar de sacrifício, onde eu vou dando toda a minha plenitude para vocês, aí vocês entram no lugar da verdade. Aí eu começo a ministrar os fundamentos mais profundos de quem eu sou. Como o tabernáculo mesmo. Ovelha, filho, adorador. Aquele que manifesta a essência de Cristo. Aí a adoração vem como filhos amados. Então o Senhor vai manifestar isso na nossa vida. Agora, discípulo, filho. O Senhor vai falar ovelha, discípulo, filho. E as mortes vão estabelecendo. Ovelha, filho, adorador. Níveis de crescimento na presença de Deus. Mas Deus precisa ser pleno aqui, ó. Enquanto ovelhas, para que nós possamos entrar na porta da verdade. E ali, aquietarmos-nos e aceitar a luz que vem para iluminar o pão da presença. E aí começamos a comer o pão da presença. E aquilo vai nos transformando. Nós vamos permitindo que aquele pão da verdade modifique o nosso interior, na presença dele, e o rosto descoberto. Glória em glória, de fé em fé, mudando, mudando, mudando. Como pelo Espírito, o Senhor. É ele que modifica a nossa vida. É ele que nos faz esses passos verdejantes. É ele que nos leva a esses lugares. Mas precisamos voltarmos a um lugar onde há uma comunhão com Deus, cheia de humildade, onde o Senhor estabelece a vida dele dentro de nós. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra hoje, com essa... às vezes a gente fala assim, fique com essa meditação. Eu gosto de colocar, fique com essa meditação e a prática, porque senão ficamos só meditando, não é? Precisamos voltar, sim, a um lugar de contemplarmos ao Senhor, a sua face. E essa contemplação precisa nos levar à prática, senão é só uma filosofia. Que possamos praticar a palavra de Deus. Eu preciso praticar a palavra de Deus e ir vencendo todo o caminho neural que ele trilhou na minha vida. Eu aí já confessei para os irmãos qual é o ponto em que Deus trata comigo. É a autojustiça. Muito autojustificada.
Deus precisa sempre me chamar de volta. Filha, filha, sou eu, não é você não. Sou eu, sou eu. Vem cá, vem cá, vem cá. Volta aqui, volta, volta. Então, eu não sei qual é o maior problema que você enfrenta na sua personalidade, no seu espírito, no seu caráter, mas enfrente-o com o pastoreio daquele que diz: Eu sou Jeová Shammah, assuma-me e eu serei o teu pastor. Como diz lá em Jeremias, eu serei o teu Deus. Dê ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus. Amém? Em nome de Jesus, que nós comecemos, amados, a ouvir a voz do pastor e junto com ela, todas as outras coisas vão sendo colocadas no lugar e nós habitaremos na presença do Senhor para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus, que toda a voz do estranho seja repreendida. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até amanhã, 7h30, para a glória de Deus, querendo o Senhor. Muito obrigada. Deus nos abençoe e guarde. Aleluia.